Sejam todos muito bem-vindos a mais essa apresentação do relatório FUNPREV 2024 em formato de audiência pública. Esta é mais uma ação afirmativa do PREV Rio, pautada nos postulados de integridade, alinhada com os preceitos de transparência e comunicação ao público das nossas iniciativas. Estão presentes aqui a presidente do PREV Rio, Melissa Garrido Cabral, Marcone Landim, nosso ouvidor do PREV Rio, e o nosso diretor de investimentos, Fábio Lopes. Primeiramente, nós queríamos destacar alguns passos relacionados a essa audiência pública, que, exemplo das demais, será desmembrada em 3 momentos. Esse primeiro momento, nós faremos a apresentação desse relatório de governança do FUNPREV 2024. No segundo momento, nós abriremos para que o público possa, tendo acesso a essas informações, venham a indagar, perguntar, tirar dúvidas a respeito desses temas restritos exclusivamente a essa temática. Num terceiro momento, faremos uma devolutiva. E, nesse outro vídeo, nós vamos fazer essa devolutiva explicando cada pergunta, tirando as dúvidas do público em geral. Então, passando a palavra agora para a nossa presidente, Melissa Garrido Cabral, que dará início aos trabalhos para a apresentação e também interlocução com os nossos presentes. A todos, uma excelente audiência pública. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Mariana, pela introdução. Então, como a Mariana bem colocou, nós estamos aqui para falar das principais ações do FUNPREV, que é o RPPS do município do Rio de Janeiro, atividades do ano de 2024. Né? Para a gente deixar essa audiência mais dinâmica, a gente preparou um extrato do relatório, né? E conforme a gente for apresentando, a gente vai passar o relatório para poder comentar, né? E todos poderem acompanhar como é que foi elaborado esse relatório, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com todos o extrato desse relatório. Inicialmente, eu vou passar aqui pelo índice, para que vocês tenham ciência de tudo que consta no relatório de governança, né? Então, a gente tem uma apresentação, né, que eu vou passar com mais detalhes por ela, que a gente explica direitinho qual é o papel do PREV Rio, né, em relação ao FUNPREV, as principais realizações de 2024. Temos também no relatório toda a base normativa relacionada ao FUNPREV, né, a estrutura administrativa contendo organograma, dirigentes, os conselhos de administração fiscal e o comitê de investimentos, né, com os membros, né, que fazem parte. A base cadastral dos segurados do FUNPREV, né, segregada entre ativos, aposentados e pensionistas. Temos um capítulo direcionado só para execução orçamentária, né, com as despesas e receitas orçadas e executadas no ano de 2024. Uma parte relacionada ao patrimônio investido, que é qual o convidado, que é o diretor de investimentos, o Fábio, vai falar especificamente sobre esse tópico. Temos a situação atuarial, né, que fala dos ativos garantidores, das provisões matemáticas e a evolução atuarial entre 2021 e 2024, que eu vou apresentar para os senhores. O plano de custeio, né, que fala das alíquotas vigentes em lei, tanto a alíquota normal, servidor, patronal, como a alíquota suplementar. As atividades dos conselhos, esses que eu já passei acima, comentei acima, que tem organograma na estrutura do PREV Rio, né, esses 3 conselhos. Tem um capítulo dedicado à gestão de pessoal, quantidade de servidores efetivos, cargos vagos, né? Atendimento ao controle externo, atendimento ao controle interno, que é a nossa CGM, o monitoramento e cumprimento das decisões judiciais, que é feito aqui com a nossa diretoria jurídica, um capítulo destinado à imagem institucional do Instituto, e um capítulo de canais de atendimento, que o Marcone vai falar como ouvidor aqui do PREV Rio, sobre o atendimento Disque Servidor e sobre a ouvidoria. E no final a gente coloca no anexo as demonstrações contábeis de encerramento de 2024 do FUNPREV. Né? Então, esse índice aqui ele apresenta o relatório na íntegra. Né? Então, como eu coloquei aqui para os senhores, a gente vai apresentar um extrato com uma versão reduzida, só falando dos principais tópicos, né? que inicia com uma apresentação, as principais ações de 2024, a parte de investimentos, principalmente a política de investimentos, a situação atuarial e, adicionalmente, nessa audiência pública, o tema ouvidoria. Tá? Então, vou iniciar aqui com a parte da apresentação. Então, o que a gente coloca nesse primeiro ponto aqui do relatório? Os marcos legais, né, como o PREV Rio foi criado e o próprio Fundo de Previdência, e explica a situação do PREV Rio, que ele hoje
como instituto, ele tem 3 funções principais. Ele é administrador do Fundo de Previdência, que é o FUNPREV, ele administra o plano de saúde do servidor municipal, que é o PSSM, e ele, como instituto, ele é responsável pela concessão dos benefícios assistenciais. Essas 3 atividades são segregadas, né, são atividades independentes, com CNPJs diferentes, né, com contabilidade diferente. E essa audiência aqui pública ela vai focar unicamente nas atividades do PREV-Rio relacionadas ao FUNPREV, que é o regime próprio de previdência social do servidor carioca. Tá? Passando agora para as principais realizações do exercício de 2024. No ano de 2024, o FUNPREV pagou aproximadamente 89 mil benefícios por mês, relativos a aposentadorias e pensões, totalizando cerca de 6,8 bilhões de reais no ano. Tá? Em 2024, a gente destaca 2 ações, né, relacionadas à integridade e governança, que foram a renovação do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, tá? Renovando lá a adesão do PREV-Rio a todas as normas do setor, e a conquista da certificação Progestão RPPS nível 2. Ao longo do ano de 2024, o PREV-Rio fez diversas ações, né, relacionadas a 3 diferentes pilares, que foram controle interno, governança corporativa e educação previdenciária. Né? Dentre essas diversas ações, dentre elas a gente pode citar o Código de Ética do PREV-Rio, seguindo os preceitos do Código de Ética do município do Rio de Janeiro. Podemos citar também o censo previdenciário, né, iniciado no segundo semestre de 2024, que inclusive ainda está acontecendo, com o objetivo de dar mais efetividade aos recursos públicos, e mais diversas outras ações que foram implementadas no ano de 2024, e a ponto de que a gente se submeteu a uma auditoria externa, né, conforme regulamentação da União, que fez uma auditoria em todas essas ações, concluindo pelo êxito do PREV-Rio em implementar cerca de 24 ações, o que conferiu ao Instituto esse nível de certificação de nível 2. Tá? Então, essas foram as principais ações de destaque, né, do ano de 2024, mais uma ação rotineira, que é a concessão de benefícios, e essas 2 iniciativas em relação ao CRP e ao Progestão. Então, com a palavra, o Fábio, diretor de investimentos, vai falar sobre o patrimônio investido e sobre a política de investimentos do exercício de 2024. Obrigado, Melissa, Mariana, Marconi, a todos que nos veem nessa audiência pública. Agradeço pela atenção. Pretendo ser o menos técnico possível para auxiliar ao máximo o entendimento das pessoas que não têm tanta familiaridade com alguns assuntos, né, relativos a investimento, previdência. Bem, aqui nós vamos tratar do patrimônio investido do fundo. O que é esse patrimônio investido? Né? Ou esse ativo, pessoal, melhor dizendo, esse patrimônio ou ativo investido. São os imóveis, os recursos do fundo de previdência que nós administramos e temos que aplicar para que gere recursos, os recursos necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões devidas aos servidores inativos e aos pensionistas. Né? Basicamente, os nossos ativos eles são compostos de imóveis e de valores aplicados em fundos, dinheiro aplicado. Né? Pelo que os senhores podem ver na tela, na composição, 61,66% do nosso patrimônio investido é composto por imóveis e 38,34% em fundos de investimento, também conhecidos como valores mobiliários. Né? Dentre os bens mobiliários, ou seja, o que está aplicado, 80% dos recursos, dos 434 milhões, que os senhores podem verificar agora na próxima planilha, na próxima tabela que está aqui embaixo, 80% são aplicados em fundos de investimento atrelados 100% a títulos públicos. Os demais 20% são em fundos também compostos por títulos públicos, mas com um pouquinho de crédito privado. Certo? São todos eles fundos de baixa volatilidade, ou seja, baixíssimo risco, que permitem, assim, com que o patrimônio do Fundo de Previdência não esteja aplicado em fundos de alto risco, fundos de possibilidade de perda. Né? O que nós pretendemos, muitas vezes, com o investimento, é fazer com que nós não percamos dinheiro para a inflação, ou seja, que os valores sejam mantidos dentro de uma não perda inflacionária, digamos assim, ou seja, que eles sejam mantidos ao longo do tempo, não percam dinheiro, não percam recursos para a inflação, e que também rendam
valores para que a gente possa ganhar dinheiro com o próprio dinheiro, certo? Então, dentro desses fundos imobiliários, nós podemos dizer que 100% deles estão alocados em fundos de baixíssimo risco, para proteger assim o patrimônio do servidor e garantir também, ao longo do tempo, que não haja risco de pagamento de aposentadorias e pensões. Passando para o próximo ponto, dos meios imobiliários, né, que a maior parte dos nossos ativos investidos estão em imóveis, né, nós temos cerca de quase 700 milhões em imóveis, que totalizam 38 ao todo. Totalizam 38 ao todo, é ótimo, né? Mas são 38 imóveis investidos no valor total de 699 milhões, aproximadamente 700. Passando para o próximo tópico, a política de investimentos e diretrizes gerais de aplicação. A política de investimentos nada mais é que um plano de gestão do nosso patrimônio, tanto do imobiliário, tanto dos imóveis, como dos valores investidos. Tá? Nele nós vamos traçar como vamos investir esses recursos e o que pretendemos com esse investimento. Qual é a meta que nós temos que alcançar. Né? E isso a gente tem a meta é a mesma, tanto para imóveis como para valores investidos. Claro, a gente vai analisar aqui cada um deles em separado, mas, ao fim, a gente vai considerar se bateu a meta ou não, se nós alcançamos a meta ou não, considerando ambos somados. Tá? Então, o que nós temos que atentar aqui é que a meta estabelecida para o ano de 2024, aprovada pelo Conselho de Administração, foi de 6% de ganho mais IPCA-E. O que significa isso? Nós temos que proteger da inflação, ou seja, do IPCA-E. E além de proteger da inflação, da perda inflacionária, ganhar mais 6%. Essa é a nossa meta. Né? Proteger da inflação e ganhar mais 6%. No desempenho da carteira dos valores investidos, ou seja, dos recursos aplicados em fundos de investimento, tá? Nós alcançamos 97,27% da meta. Ou seja, se fosse uma prova, nós faríamos uma faculdade, uma escola, se a nota máxima fosse 10, nós teríamos alcançado 99,7%. Né? É um patamar muito bom. Não alcançamos a meta por uma questão mesmo de não do cenário inicialmente no ano, quando foi previsto o cenário do próximo ano, o cenário de 2024, que é previsto em 2023, né? O mercado não conseguiu não conseguiu entender que a inflação aumentaria muito, principalmente no segundo semestre do ano de 2024. E isso ocasionou que os fundos de investimento não obtivessem o ganho que nós esperaríamos lá no início de 2024. Né? Somente com os ajustes depois proporcionados pelos aumentos de Selic é que o quadro foi se estabilizando um pouco mais. Mas como a taxa Selic ela é sempre aplicada para passado, né? Ou seja, ela é sempre depois estudada, levando em consideração fatos que já aconteceram, melhor dizendo, a gente acaba sempre ficando para trás. Então, em razão da alta inflacionária do segundo semestre, não foi possível alcançar 100% da meta, mas ficamos muito próximos em relação aos valores investidos, ou seja, recursos investidos em fundos de investimento. Já em relação aos imóveis, nós não podemos dizer a mesma coisa, nós superamos a meta de investimentos. Nós obtivemos 64,31 milhões, o que equivale mais ou menos a 9,20% do valor dos nossos imóveis, o que também significa dizer que o nosso resultado em relação ao imóvel foi 9,2 mais IPCA-E. Né? Se a gente considerar que a maior parte do nosso patrimônio é composta por imóveis, mais de 60%, e os nossos valores investidos ficaram muito próximos, se a gente somar esses dois, nós vamos verificar que ultrapassamos a meta de investimento em relação a 2024. Tá? Então, em relação à parte investida, nós obtivemos um resultado superior à meta e obtivemos êxito na política anual de investimentos em 2024. Bem, era isso que eu tinha para dizer para os senhores. Passo novamente a palavra à presidente Melissa. Muito obrigada, Fábio, pela sua explicação. Dando sequência aqui, a gente vai para o tópico situação atuarial. Dentro da situação, para chegar no resultado atuarial, a gente precisa primeiro definir quem são os ativos garantidores que fazem frente ao compromisso de um plano, de um RPPS, que são as provisões matemáticas. Né? Como o Fábio colocou, ele colocou a parte dos ativos investidos, a gente soma aos ativos investidos do fundo duas outras receitas, que são referentes ao plano de equacionamento do déficit atuarial, que é o valor presente das receitas que estão previstas lá na Lei 5.300 de 2011, que implementou o plano de equacionamento do déficit atuarial. Esses valores, em 31 de dezembro de 2004, montavam a quantia de 56,8 bilhões. Né? E ele é composto por essas receitas,
cuja principal parcela é o valor presente da contribuição suplementar, que por si só representa 46 bilhões de reais. Além do valor presente das receitas, né, a gente soma ao valor que o Fábio já apresentou, né, que são os imóveis, que está aqui essa parcela de 699 milhões, e as disponibilidades aplicadas de 434 milhões, a gente soma créditos realizáveis a curto prazo, que o FUNPREV tem, principalmente com o Tesouro Municipal. Então, somando essas duas parcelas, né, quase 57 bilhões do valor presente das receitas do plano de equacionamento, com o que a gente chama de demais ativos, a gente chega num valor de aproximadamente 59 bilhões. Vamos agora para as provisões matemáticas. As provisões matemáticas representam o compromisso do plano, do FUNPREV, com os seus beneficiários, seus participantes ativos, aposentados e pensionistas. A gente divide as provisões matemáticas em reserva matemática de benefícios concedidos, né, que os senhores podem verificar aqui nesse primeiro quadro, montaram a quantia em 31 de dezembro de 2024 de 68 bilhões de reais. Né? A gente tem a maior parcela são aposentadorias, né, referente ao compromisso com as pessoas que já estão hoje aposentadas, 61 bilhões, e uma outra parcela são os pensionistas, 9 bilhões. E a gente abate desses valores a contribuição que esses servidores, tanto aposentados como os beneficiários, fazem naquele valor que excede ao teto do RGPS. Tá? Vou seguir aqui no quadrinho. Né? Agora a gente vai para a provisão matemática de benefícios a conceder. A provisão matemática de benefícios a conceder é o compromisso do plano com os participantes que hoje ainda encontram-se ativos. Né? Esse valor monta a quantia de aproximadamente 21 bilhões em 31 de dezembro de 2024. Ele é composto, aqui vocês podem verificar no item 1, 48 bilhões é o compromisso projetado com aposentadorias futuras, soma-se a isso o valor das pensões futuras, que está aqui no item 6, 1,8 de pensões, mais o valor que está aqui no item 4, de 1,6 de aposentadorias por invalidez. Esses são os principais itens da parte de compromisso. O que abate um pouco esse valor, né? Todos esses outros itens aqui, o item 2, 3, o 5, o 7, o 9 e o 9 são valores de receitas que a gente arrecada para fazer frente a esses benefícios. Então, são principalmente o valor presente da contribuição futura do ente, né, que hoje é de 28% sobre a folha, o valor presente da contribuição dos próprios servidores, que é de 14%. Fazendo essa contrapartida entre benefícios e receitas, a gente chega no valor de 20 bilhões, 21 bilhões aproximadamente. Lembrando que a contribuição suplementar, como eu mostrei para os senhores, está no quadrinho anterior, porque ela faz parte do valor presente das receitas do plano de equacionamento. Tá? Então, dando sequência, a gente vem aqui, chega com essas informações que eu passei, tanto do ativo garantidor como provisão matemática, a gente consegue chegar no resultado atuarial, que está aqui nesse quadrinho, que nada mais é do que a provisão matemática de benefícios concedidos, né, que eu mostrei anteriormente, de 68 bilhões. Essas duas parcelas, o 25 mais o 4, que são os 20 bilhões, aproximadamente 21, da provisão matemática de benefícios a conceder, que são os ativos. Aqui ela está segregada em duas parcelinhas que eu vou explicar agora, que é o seguinte, os 25 são os ativos atuais, e os 4 bilhões que está dando aqui de abatimento é a projeção de reposição de servidores, que essa foi uma premissa, foi uma diferença em relação à última avaliação atuarial, que a legislação vigente incorporou na portaria 1467 de 2022 a previsão de poder se refletir nova entrada de servidores, porque até o ano passado, quando no cálculo atuarial um servidor saía por aposentadoria voluntária ou invalidez, pensão por morte ou até rotatividade, não poderia ser reposto. Né? E essa premissa ela foi mudada, ela foi incorporada, essa possibilidade, na portaria 1467, e aí a nossa equipe atuarial já refletiu nos cálculos, né, de forma conservadora. Né? Isso também a gente tomou bastante cuidado em utilizar essa hipótese, a gente só refletiu 1/3 do ganho que essa hipótese permitiria. Né? Então, todos os estudos que a gente fez do histórico de contratação no município do Rio de Janeiro permitiria a gente refletir aqui um impacto de quase 15 bilhões de reais positivo, mas como é o primeiro ano dessa premissa, né, novos estudos ainda serão feitos, vamos acompanhar aí o ingresso de novos servidores,
de forma conservadora, a gente só refletiu 1/3 do que seria possível. Tá? Então, essas 3 primeiras parcelas é o compromisso, né? São as provisões matemáticas de benefícios concedidos e a conceder. E nessas 2 parcelas aqui estão a parte dos ativos garantidores, que eu já falei inicialmente, né? Uma parte do plano de equacionamento e a parte de ativos investidos e créditos a receber. Você fazendo a contrapartida de todos esses valores, você chega num resultado atuarial de aproximadamente menos 30 bilhões, um déficit atuarial de menos 30 bilhões. Nesse quadrinho aqui a seguir, a gente demonstra a evolução da situação atuarial entre 31 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2024, né? Aqui está em resultados nominais. Então, a gente passou de menos 27, chegamos hoje em menos 29. E aqui na sequência a gente fala os principais motivos, né, que influenciaram cada um desses resultados, né? De 2020 para 2021, a gente tem os efeitos da Lei 6852 de 2021, né, que foi por demanda da Emenda Constitucional de 2019, né, que foi a elevação da contribuição do servidor de 11% para 14%, assim como a doente de 22% para 28%, e outras iniciativas, né, dessa lei, mas essa foi uma das principais. No encerramento de 2022, a gente tem um novo crescimento do déficit por conta de premissas atuariais, que a gente destaca. A principal é a questão da paridade para os benefícios concedidos, que a legislação determina um crescimento real dos benefícios de 1%, então essa hipótese ela reflete de forma negativa no número. De 2022 para 2023, a gente tem lá o aumento da taxa de juros, que reduz a provisão matemática, a própria redução do número total de servidores, assim como a alteração da premissa da reversão de aposentadoria em pensão. Foram revisões que possibilitaram a redução da provisão matemática, e esse último resultado de 2023 para 2024, que foi de 32 bilhões para 29, o principal motivo realmente foi a alteração da portaria 3.811 de 2024, que alterou a portaria 1467, permitindo refletir a reposição de servidores no cálculo atuarial. Tá? Então, a gente chega no número final do encerramento de 2024 de quase um déficit de 30 bilhões, aproximadamente. Vamos seguir, então, para o próximo tópico. Eu vou passar, então, a palavra ao Marconi e o controle aqui também, para que ele possa falar da apresentação para vocês. Bom, boa tarde a todos. Felicitações aí para a nossa presidente Melissa, para a Mariana, para o Fábio e para os nossos segurados. A parte que eu vou falar relativa à ouvidoria, nesse relatório, ela reflete a mudança de paradigma que teve no nosso atendimento em decorrência da pandemia, né? Então, isso nos remete ao período realmente da pandemia em que o PrevRio atendia a todos de forma presencial. A gente tem uma central de atendimento equipada para receber todas as demandas, mas de forma presencial. Como a gente teve o período de pandemia, a gente migrou os serviços para a forma digital e online, né? No nosso site, houve a modernização do site, houve uma mudança total do site que passou a receber os requerimentos, e a partir daí a gente precisou cuidar das demandas também de forma online. A ouvidoria, via de regra, seria a última instância, a instância que corrige rotinas, né? A instância em que identifica um problema no atendimento e a gente oferece soluções para que a presidência adote essas soluções e mude toda a rotina de atendimento e não ocorra mais esse problema. A ouvidoria continuou dessa forma, mas teve que ingressar na forma de atendimento. Assim, a gente mudou a formatação. Nessa ilustração, essa ilustração demonstra a mudança que ocorreu antes, agora já, como é que é o formato? A gente passou o atendimento a entrar no circuito do 1746, que no nosso caso é a central de atendimento da prefeitura, e tem um braço desse serviço, que é o 25994746, que é o Disque Servidor, mas cai no mesmo canal 1746. Né? Então, nesse fluxo que a gente modificou, foi criado do lado direito, esse quadro marrom aqui onde está o mouse, a gente criou 3 atendimentos técnicos. Um na gerência financeira, que cuida dos financiamentos imobiliários e problemas de débito que o segurado tenha. Outro na diretoria de atendimento, que faz toda essa questão de benefício, problema de benefício, de não recebimento, de andamento de processo, e a gerência de plano de saúde,
que são, a gente identificou que são os 3 maiores grupos de demanda para os nossos segurados. Então, quando a pessoa entra ligando ou por aplicativo ou pela web, o pessoal do atendimento do 1746, os atendentes, identificam a situação e podem mandar direto para a ouvidoria ou direto para esse setor técnico. A ouvidoria, por sua vez, dentro desse conceito, recebe reclamação de quem já abriu uma solicitação de atendimento e ainda tem dúvida ou não se sentiu bem atendida, entra como reclamação. A gente tem os repasses das outras ouvidorias, né? Pessoas ativos, principalmente, que têm demanda em outras secretarias, entra direto para a ouvidoria, e a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. São informações que não estão disponíveis no site, se a pessoa, por algum motivo, deseja, ela tem esse direito acionando a LAI, e aí vem para a ouvidoria para criterizar até que ponto essa informação pode ser fornecida. Ao mesmo tempo que a ouvidoria também faz intervenção junto aos atendimentos técnicos. Tá? A gente consegue, com a nossa senha de maior acesso, verificar como está o atendimento online da central e corrigir também problemas de rotina. A ouvidoria também entra em contato com esses 3 setores, né, que são os atendimentos técnicos, que a gente conhece como despachadores, mas também transita nas outras diretorias, assim como na presidência, gerando relatórios, passando informações de problemas pontuais e atuando na correção desses problemas. Aqui são os números de atendimento exclusivamente da forma online. A gente ainda teria uma parte relativa ao atendimento presencial lá, de algum montante que não pode ser feito de forma online. Tá? Então, a gente tem aqui os de ouvidoria, nesse valor de 6.950. A gente tem esses atendimentos que são relativos à diretoria de previdência. Esse é o maior número, porque é onde concentram os nossos benefícios, né? Onde as pessoas fazem a requisição, principalmente de benefícios pós-morte, mas também os auxílios de medicamento, auxílio à adoção, toda a gama de atendimento que o PreviRio tem, né? Então, aqui a gente tem um resumozinho da ouvidoria, do que a ouvidoria faz hoje, né? A gente atende os servidores ativos, aposentados e pensionistas, mais os seus dependentes, né? Porque no caso de falecimento, quem vai receber o benefício é quem, em certa parte, quem o servidor indicou, em outra parte, aqueles sucessores do direito civil, né? E a gente recebe as manifestações através dessas categorias de informação, sugestão, elogio ou reclamação. E denúncia, né? A denúncia ela tem um tratamento paralelo, porque a gente pode receber qualquer tipo de denúncia, tanto do ponto de vista de mal conduta de servidores, quanto relativas a recebimento de benefício indevido. E a gente tem essa linha de tratamento direto com a presidência e recebe esse tipo de denúncia que, inclusive, a pessoa não precisa se identificar. Só lembrando que todo esse fluxo através do 2599-4746, que é o telefone de atendimento ao cidadão dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente usa esse sistema, o SGRC, que é o Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Cidadão, que abarca também os nossos segurados, né? A gente mantém atualizado, a função exclusiva da ouvidoria é manter atualizado o site do 1746, que é esse site, né, 1746.rio, lá tem toda a informação do PreviRio. O carioca.rio tem todas as instruções relativas a benefícios, como requerer valores, também lá a gente mantém atualizado. A nossa carta de serviço é tudo que o PreviRio, Instituto de Previdência, oferece aos segurados. Você consegue lá dentro do carioca.rio ter essa carta de serviço. E dentro também do site do PreviRio, né, que é previrio.rio. E a gente também mantém atualizado os fluxos de resposta do 1746. Quando o segurado liga para o disco servidor, lá a gente tem vários atendentes que respondem através da instrução que a ouvidoria dá, porque lá não são servidores do PreviRio. Então, eles entendem a demanda e tentam sanar, porque o volume é muito alto, tentam dar informação lá. Quando dão a informação e o segurado se sente satisfeito, não abre uma solicitação e não entra naquela contagem da tela anterior, tá? Mas se ele não se sente satisfeito, essa informação ainda não me atingiu, eu quero abrir uma solicitação junto à ouvidoria. Aí entra naquela contabilidade e a gente responde por escrito com todas as informações, a gente tem acesso a todos os sistemas, o nome, número de processo, dá a informação líquida e certa para ele, tá? Segurado. Aqui é o que eu informei lá em cima, né? A responsabilidade da ouvidoria, que ela tem interlocução com as outras centrais. A ouvidoria pertence a uma coluna sistêmica dentro da prefeitura, com mais ou menos 65 ouvidorias. Então, uma ouvidoria consegue contato com a outra e priorizar algumas coisas ou transferir a demanda, porque caso a demanda venha equivocada,
a ouvidoria do Preve Rio recebe muita demanda, por exemplo, de ativo que tem relação com o seu RH. Aí a gente faz uma prévia e encaminha, sem necessidade do solicitante abrir uma nova, encaminha para o RH dele certo, e eles lá respondem, né, e consegue fazer esse fluxo mais atuante aí. É importante notar, né, naquele gráfico que tinha lá em cima, daqueles valores, ainda hoje, 91% das demandas solicitadas vêm via 1746, tá? Que é esse 25994746. Porque está crescendo muito a parte web e a parte de aplicativo. Tá? O 1746 tem um aplicativo, 1746.rio, de celular, e vem crescendo muito. Eu achei importante botar esse dado para a gente cuidar dessa parte de atendentes, manter atualizados os atendentes, porque é via telefone e eles dão o primeiro atendimento. Mas já está crescendo a parte de aplicativo e web, em que o segurado, ele abre e ele escolhe do que se trata o serviço e não passa pelo atendente. Então, conforme o segurado vai ganhando confiança, ele vai abrindo com mais precisão o seu chamado e dá mais substância para a gente responder mais efetivamente. Né? Hoje já não deve ser 91%, porque esse de 2024 a gente já verificou em 2025 um crescimento muito grande. Isso deve estar em torno de 80% telefone, 20% já é aplicativo. Tá? Então, a gente se empenha muito, porque tem essa parte de garantir o fundo, de garantir recurso, mas o Preve é muito preocupado com a parte dos seus segurados, né? de dar uma segurança para o segurado em que ele vai receber seus benefícios direitinho, já que contribuiu a sua vida laborativa toda. Né? Então, agradeço a todos. Passo agora a palavra para a nossa Mariana, fazer o fechamento. Boa tarde a todos. Obrigada, Marcone. Parabéns pela apresentação, parabéns, Fábio, pela apresentação, pelos esclarecimentos, e também a presidente Melissa, por terem trazido de forma tão didática, tão acessível, informações tão complexas e que representam o nosso compromisso, o compromisso do Preve Rio, com a transparência e a responsabilidade na gestão do FUNPREV. E agora nós passamos a palavra para vocês, público, que estão nos assistindo, para que se manifestem em dúvidas, se têm dúvidas a respeito de tudo que foi explanado aqui nessa audiência pública, por meio da descrição desse vídeo. A partir desse canal, os senhores podem consignar suas dúvidas a respeito do conteúdo ministrado nessa audiência pública. Lembrando que só serão respondidas as perguntas relacionadas à temática do relatório de governança FUNPREV 2024. Quaisquer outros temas não serão respondidos, obedecendo o nosso protocolo, que já vem se afirmando ao longo da gestão. Então, desejamos a todos já antecipadamente uma boa participação nessa audiência pública. A participação dos senhores é fundamental para as ações afirmativas de integridade e boas práticas de gestão pública aqui na autarquia. Com isso, declaramos encerrada esta audiência pública e nos vemos em breve no vídeo com a nossa devolutiva das perguntas. Participem. Até breve.